Olá, o nosso assunto de hoje é sobre notas explicativas e a sua importância nas demonstrações contábeis. Meu nome é Lourivaldo, sou auditor, consultor, professor universitário e faço parte do grupo Devote Educação Corporativa. Bom, até 31 de dezembro de 2009, nós tínhamos que a exigência para a elaboração das notas explicativas aplicava tão somente às SAs, quer seja SA fechada, quer seja SA aberta. A partir da introdução do IFRS, janeiro de 2010, todas as empresas passam a ser obrigadas a elaborar notas explicativas. E a nota explicativa, ela é fundamental, ela é de fundamental importância para explicar algum item das demonstrações contábeis. Por exemplo, o estoque, né? Tem lá o estoque de 10 milhões no meu balanço. É de fundamental importância que a nota venha explicitar como é que esse estoque foi avaliado, se nós usamos o preço médio, se nós usamos o PEPS, se nós usamos o estoque arbitrado, se nós usamos, por exemplo, valor de venda menos margem de lucro, e assim vai. Se, por exemplo, nós não temos uma nota explicativa que nos demonstre qual foi a avaliação desse estoque, é uma informação que fica meio aqui jogada no ar. Nesse nosso slide que você pode ver, você nota que eu fiz uma relação das demonstrações obrigatórias, incluindo aí notas explicativas. E observa que, inclusive, as empresas do Simples Nacional, quando elabora a contabilidade, estão sujeitas também à elaboração das notas explicativas. E como dito, as notas explicativas, elas são notas que elucidam, clareiam as informações das demonstrações contábeis. Mas, obviamente, quando nós falamos em elaboração de notas explicativas, nós temos que, nas regras internacionais, bem como na lei das SAs, alguns tópicos que são de fundamental importância, como, por exemplo, né, apresentar as informações sobre as práticas contábeis adotadas pela empresa, prestar informações sobre julgamentos. Por que julgamento? A partir das novas regras contábeis, o julgamento passou então a integrar, né, a vida de nós profissionais de contabilidade. Obviamente que julgamento já existia, mas a ênfase veio com as regras internacionais do IFRS. Então nós temos ali que sempre que nós trabalharmos com julgamento, é óbvio que a pessoa que está lendo a informação contábil não tem essa clareza. E o que fazem as notas nesse caso? Vem, esclarece sobre julgamentos no procedimento de elaborações das demonstrações contábeis. Temos também que prover informações que não constam das demonstrações contábeis, como, por exemplo, você tem um ativo. Esse ativo é um ativo que foi dado em garantia, por exemplo, é um ativo que está penhorado, mas veja que nós não contabilizamos isso. Em regra, não há contabilização de ativos penhorados ou dados em garantia. Mas veja que a nota explicativa, ela tem aí uma incumbência de fundamental importância. Você imagina o seguinte: eu tenho um ativo circulante de R$1 milhão, eu tenho um ativo não circulante formado por imobilizado de R$1 milhão. Então, o total do meu ativo é de R$2 bilhões. Então, você imagina que eu tenho R$1,5 milhão de dívida e eu tenho 500 mil de patrimônio líquido. Então, como é que compôs o meu ativo? R$1 milhão de ativo circulante, R$1 milhão de ativo não circulante formado pelo imobilizado. Se eu olhar para o lado direito do balanço, eu tenho R$1,5 milhão de passivo. Olha, é claro que se eu pegar o meu ativo e comparar com o meu passivo, observa que eu consigo honrar compromissos. Por quê? Porque o total do meu ativo é de 2 milhões, enquanto que o passivo é de 1,5 milhão. E essa diferença aqui é 500 mil, exatamente o que? A minha situação líquida, a minha riqueza líquida. Imagine um balanço publicado nessa condição. Olha, qualquer profissional de contabilidade ou não, que tenha um conhecimento mediano de contabilidade, vai
afirmar que essa empresa tem capacidade para poder honrar os seus compromissos, considerando o ativo circulante mais o ativo não circulante. Por quê? Porque o meu ativo suplanta o meu passivo. Mas você imagina, por exemplo, que todo o nosso imobilizado que soma R$1 milhão, esse imobilizado ele foi dado em garantia. Olha, essa é uma informação fundamental que não vai constar das demonstrações contábeis. Passa, portanto, a contar a partir do momento em que nós incluímos isso nas notas explicativas. Então, você observa que se eu considerar que todo aquele 1 milhão é ativo imobilizado comprometido, nota que eu saio de uma situação onde eu tenho um patrimônio líquido positivo para uma situação de passivo a descoberto. E quem que fez e quem que deu essa clareza? Sem dúvida nenhuma, notas explicativas. Também devemos informar em notas, né, a avaliação e investimento, quando relevante. Nós temos, por exemplo, que colocar em notas explicativas como é que nós avaliamos os nossos ativos, né? Ou quando nós temos reavaliação de ativos, como, por exemplo, ajuste de avaliação patrimonial, as formas que nós temos para fazer a depreciação, a exaustão, a amortização. Na verdade, eu poderia dizer, sem medo de errar, que notas explicativas é a luz das demonstrações contábeis, obviamente que ela, nota, compõe as demonstrações contábeis. Qual é o intuito? Exatamente dar esclarecimento adicionais naquilo que nós não conseguimos depreender somente pelos números que estão colocados nessas demonstrações. Então, eu costumo dizer que os números eles são frios, né? Está lá o caixa, está lá o banco, está lá o estoque, está o duplicata receber. Você imagina, por exemplo, eu tenho um duplicata receber de 10 milhões, eu olhar um ajuste para a perda de crédito da ordem de 6 bilhões de reais. Veja, se você não tiver uma nota explicativa para clarear o porquê de meu ativo, meu direito ser 10 milhões e eu ter um ajuste para a perda de 6 milhões, fica um negócio meio que maluco. Então, as notas entram exatamente com esse intuito, prestar esclarecimentos adicionais dentro daquilo que são as demonstrações contábeis. E as notas fazem parte das demonstrações. Veja, aí você fala assim, mas Lorivaldo, veja bem, eu estou começando agora a minha vida, nunca fiz nota explicativa. Eu sugiro a você fazer o seguinte, quando chega, por exemplo, fevereiro, março do ano seguinte, as empresas costumam fazer o quê? Publicações de balanço. Eu, particularmente, tenho vício em ler balanços. E, normalmente, quando você pega umas demonstrações contábeis publicadas, nessas demonstrações nós temos notas explicativas. O que eu faço? Eu pego aquele balanço onde eu me identifico, acho que ele está bem elaborado e guardo comigo. No dia de fechar as minhas demonstrações contábeis, inclusive elaborar notas, eu talvez possa não estar inspirado, né? E aí, nós, seres humanos, somos assim, tem dias que nós estamos melhores ou piores, talvez não tenhamos naquele dia tanta criatividade. Então, o que se sugere? Vai lá naquele balanço que você deixou na última gaveta, abre exatamente nas páginas das notas explicativas e eis que surge o quê? A inspiração. Mas sugiro você que mude o nome da empresa, mude os valores, muda o CNPJ, tá certo ou não? Mas é uma fonte de inspiração interessante pegar um balanço já elaborado. E não se iluda, aquele balanço que você está lendo, que está copiando, possivelmente também tenha sido copiado. Bom, então é isso daí, enfatizando que notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis, inclusive para as empresas do Simples. Portanto, muito cuidado no encerramento das suas demonstrações contábeis e eu espero, com isso, ter contribuído no auxílio ao fechamento do teu balanço. Maiores informações, acesse o nosso site. Até breve.